Muito bem. Nós vamos retomar, então, o julgamento dos processos que ficaram faltando do período da manhã do dia 8 de dezembro de 2020. Estamos julgando esses processos, né? Terminando um deles e julgando os demais, agora na tarde do dia 8 de dezembro. Tá? É o que vai constar na ata o julgamento desse processo na tarde do dia 8 de dezembro. Tá ok? Então, nós vamos diretamente ao item 4 da pauta, o recorrente Alelo S.A., da relatoria do conselheiro Cláudio Andrade Camerano. Ele já havia lido o relatório e voto, né, quando foi dado visto em mesa para que os conselheiros pudessem tirar algumas dúvidas ou, né, dúvidas que houvessem em relação ao processo, né, haja visto a complexidade dele. Tá? Então, o voto do conselheiro Camerano, só para eu resumir aqui, foi para afastar a arguição de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da tributação a importância de R$42 mil, considerada no anexo 11, que depois nós vamos delimitar exatamente a que se refere, tá? Competência de novembro de 2009, e cancelar a multa regulamentar na importância de R$ 119.422,82 e os juros de mora exigidos isoladamente, na importância de R$ 11.616,74, então apontados no anexo 16. Tá, ok? Esse é o voto do conselheiro Camerano. Alguém quer tirar alguma dúvida depois de ter verificado o processo? Não? Podemos partir para a votação, então? Doutor Daniel, gentileza, o seu voto. Presidente, eu vou acompanhar, só fazendo aqui a ressalva que a gente teve um julgamento anterior que tratava da questão da decadência, e eu vou ter um julgamento ainda de um processo meu, que é um caso parecido, mas o tratamento jurídico é diferente desse daqui. Nesse caso específico, a gente tem uma previsão expressa de tributação exclusiva, né? Até foi bem alertado no voto pelo conselheiro Camerano. Então, aqui a gente tem um tratamento específico para a situação vista aqui nos autos. Tá? A questão da multa isolada, ela está caindo mais por um erro e uma incerteza na base de cálculo, não é pela propriamente aplicação, porque tem também a previsão da aplicação. E no caso da remuneração indireta, chama a atenção que há uma certa inversão do ônus da prova, porque quando você tem benefícios específicos para empregados e diretores, é necessário que o contribuinte faça a prova de que ele oferta aqueles benefícios, ou que há necessidade efetiva daquele benefício para o exercício da atividade, né, ou que ele oferta esse benefício para todos os seus funcionários, não tem um tratamento específico para determinada parcela, como só diretores, etc. Né, isso é uma prova que cabe ao contribuinte, salvo quando você tem situações muito claras, como o exemplo aqui trazido pelo conselheiro relator do curso de inglês técnico para um diretor de uma empresa, né? Então, você presume-se que é algo necessário, que ele precisa ter aquela capacidade para o exercício da atividade dele. Então, não teria como considerar isso como uma remuneração indireta. Então, acompanho o relator. Ok. Doutor Carlos André. Eu também acompanho o relator. Doutora Luciana. Concordo, presidente. Tá ok. Doutora Letícia. Eu acho bem estranho essa questão da aplicação do 173 nesse caso, até porque se fossem as contribuições previdenciárias, a súmula 99 do CARF, ela fala que existiria sim a decadência, que contaria pelo 150, mas enfim, é o que temos, então eu acompanho o relator. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, afastar a arguição de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da tributação a importância de R$42 mil considerada no anexo 11, que vamos detalhar mais à frente, competência de novembro de 2009, cancelar a multa regulamentar na importância de R$ 119.422,82 e os juros de mora exigidos isoladamente, na importância de R$ 11.616,74, então apontados no anexo 16.
Tá ok? Muito bem. Estou caminhando, parabéns pelo voto, porque, olha, deve ter sido bem complicado, bem trabalhoso, né? E uma semana esse processo. Analisar esse processo, inclusive diante do número de horas exígua que foi determinado para a sua apreciação, né? 20 horas no processo desse aqui é completamente irreal, está fora da curva. É um daqueles processos que estão fora da curva, digamos assim, né? Verdade. Fora da média, né? De que tanto se fala para efeito de verificação desse número de horas aí, tá? Então, parabéns aí. Obrigado. Vamos ver, então, agora, passar ao item 5, também o conselheiro Camerano, Alelo S.A., da mesma empresa, tá? Só que agora vamos tratar de uma PERDECOMP. É isso, né? Isso. A pauta é temática, mas como se tratava de processo da mesma empresa, eu juntei, tá? Quando fiz quando elaborei a pauta, né? Passou por aquele do Carlos André lá, que ele passou realmente, foi lá para 145. Aquela passou, mas dentro do possível a gente tenta deixar juntos, né? Porque às vezes pode ter sustentação, na verdade, e aí pode prejudicar o andamento do trabalho. Mas vamos lá, item 5. Tá bom, senhor. Então, inicio aqui transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso. Acordo da quinta turma da RJ Porto Alegre. Sessão de 25 de abril de 2019. Então, o processo de PERDECOMP, o pagamento indevido teria sido indevido no período de apuração de 31 de dezembro de 2010, no valor de R$ 240.082,27. A DRF Barueri não homologou a compensação, porque o pagamento já estava alocado lá naqueles débitos lá do DAF, aquela coisa lá, o pagamento é igual ao DAF, não sei o quê, a DCTF, enfim. Cientificado, a recorrente apresentou manifestação e disse o seguinte: teria apurado o IR-fonte da incidente em dezembro de 2010 da seguinte forma: então terá 240 sobre folha de salário, 300 sobre verba rescisória, 23 mil sobre férias e tal, que a data de vencimento seria 20 de janeiro de 2011. No entanto, ao preencher o DARF, ele indicou que o vencimento seria 19 de janeiro de 2011. Então, ele realizou o pagamento em duplicidade nessas duas datas. Ele pagou em 19, pagou em 20. Então, esse mesmo valor aí, 240.082. Que ao preencher a DCTF, ele informou lá todos os DARF, né? Depois, retificou a declaração para excluir o DARF de novembro, né? Contudo, a Receita vinculou o débito declarado ao pagamento arrecadado em 19 ao invés do dia 20. Enfim. Na realidade, aqui o que está dizendo é que recolheu em duplicidade. Na DRJ aqui, no voto da DRJ, tem vários outros processos aqui que devem estar sendo utilizados esse crédito aqui, né? Eu já vi que tem bastante, como chama ali, repetitivo, né? Então, até que tem vários processos aqui. Deve ser para utilizando esse crédito aqui. A DRJ não aceitou, né? Porque ela diz o seguinte: que o interessante, porque está muito claro que houve dois recolhimentos iguaizinhos, em duas datas, uma de 19 e dia 20, igualzinho. Quer dizer, ele disse que no presente caso, sendo o pagamento referente ao imposto de renda incidente sobre a folha de salário, o interessado deveria ter apresentado cópia dos livros Diário e Razão, demonstrando o lançamento de folha de pagamento de dezembro, 13º, além de juntar a folha de pagamento completa em dezembro de 2010. Ela podia ter pedido isso aqui. Ela podia ter pedido isso aqui por ocasião do exame, com base no parecer 2 de 2015, baixava uma diligência lá, porque era notório, está na cara que houve um recolhimento de duplicidade, né? Então, ela indeferiu por isso aí. No recurso voluntário, ele repete aqui as alegações, né? Acrescentando que a DCTF retificadora é apta a comprovar a liquidez do crédito, né?
E aí ele passa a demonstrar aqui, ele traz aqui a folha de pagamento do 13º, os valores estão ali, né? Que esses valores se encontram demonstrados na planilha abaixo, que está aí do livro Razão. Então, está aqui, vejamos mais uma vez os pagamentos realizados no Código 0561, pela recorrência, competência de dezembro, montante 530, está vendo ali, ó? Tem dois recolhimentos de DAF do mesmo valor, está vendo? 240.082. Desse total de imposto de renda apurado na competência de dezembro, o valor relativo ao imposto de renda sobre o 13º foi pago em novembro, informado no CTF de novembro. Né? Então, ele vai explicando, vai trazendo aqui a DCTF, depois traz a contabilidade. Né? Então, verifique o seguinte, que de acordo com a folha de novembro, o total a ser recolhido a título de imposto de renda na fonte era 231, porém foi recolhido total de 382, foi um recolhimento maior, se você somar mais os valores aqui, vai dar uns 240 lá. Muito bem. Então, ele está trazendo aqui todas as informações. Né? Observa aqui, na folha aqui de dezembro, que tem lá os dois valores de 240.082, está vendo? O total dos DAF está somando 530 lá. Então, ele acredita, então, ter demonstrado toda a questão do recolhimento em duplicidade. Então, a relatório essencial. Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, dele se conhece. Percebe-se que o crédito apontado no recurso voluntário é um pouco maior, é um pouco superior ao apresentado no PRDCOMP, final 7407, que foi 240. Ele fala 250 e pouco, alguma coisa lá. Vai dar 272, alguma coisa lá. Mas, na realidade, o que está no PRDCOMP é 240. Aliás, este foi o crédito defendido na manifestação de inconformidade. Né? Muito bem. Então, tem aqui a cópia da planilha dos DAF, está vendo? Os dois valores, 240.082. Em documentos comprobatórios que ele traz aqui, tem a relação da folha de pagamento. Que na folha de pagamento tem os valores aqui, que somados aqui vão dar aqueles 500 e poucos lá, dos 300 que são os valores do recolhimento. Imposto de renda na folha do 13º da folha de dezembro. Em termos de anexação de arquivo não paginado, ele traz lá outros documentos comprobatórios, o registro contábil. Então, ele tem aqui o registro contábil. Tem as férias, tem o imposto de renda de rescisão, e tem aqui o imposto de renda mensal de dezembro de 2010, 240.082. Que foi recolhido em 19 de janeiro de 2011. Depois você tem o outro recolhimento também. Somando tudo, dá 403 aqui. Né? Pagamento por renda na fonte, 240.082, que foi feito em duplicidade, 240.082. Este é o crédito pleiteado no PRDCOMP, apresentado. Portanto, em face dos documentos apresentados, folha de pagamento e registro contábil, está tudo contabilizado. Na folha, esses recolhimentos em duplicidade estão todos contabilizados, como está mostrado aqui. Está na folha de pagamento e na contabilidade. Então, eu estou reconhecendo que, realmente, esse valor aqui, ele foi um recolhimento em duplicidade. Tanto que tem dois DAF de idêntico valor. E consegue, para mim, está perfeitamente demonstrado que houve um recolhimento em duplicidade, portanto, eu estou dando provimento ao recurso para o reconhecimento do direito creditório, da importância de 240.082,77, que é o valor que foi pleiteado lá no PRDCOMP. Viu, senhor? Esse é o voto. Muito bem. Doutor Daniel. O relator, presidente. Doutor Carlos André. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. O relator, presidente. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório da importância de 240.082,77. Aqui era só o pé, doutor Camerano? É só pé aqui ou tinha pé de compra também? Desculpa, não vi direito lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui.
Eu imagino que seja PEDECOMP. É PEDECOMP, sim. Então tem compensação para fazer aqui, né? Isso. Então, Aqui aquela... a DRF, aqui no relatório, a DRF não homologou a compensação por meio de despacho decisório. É PEDECOMP, sim. Então, é aquela decisão padrão de reconhecer o crédito e determinar a homologação das compensações efetivadas no presente processo até o limite do valor reconhecido, né? Isso. Esse crédito aí deve ter utilizado nos outros também lá, né? Deve para outras compensações, tá? Muito bem. Doutor Daniel, vamos passar então para o item 15. Lembrando que esse item 5, a decisão desse item 5 vale para os itens até 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, tá? Então, o item 15, conselheiro Daniel, fidelidade, tecnologia e informática. Presidente, é um lançamento, esse lançamento aqui é de multa e juros isolado, por falta de retenção de IR-fonte, tá? Eu vou ler aqui, de forma resumida, aqui o TVF, para deixar clara aqui a situação. O procedimento de fiscalização foi autorizado pelo MPF número tal, a empresa é a Sociedade Limitada, e da análise da DIPJ e dos DAFs referente ao ano calendário 2006, verificou-se que a empresa optou pelo regime de tributação do lucro presumido e adotou o regime de competência para apuração das suas receitas e apresentou suas DIPJ sem qualquer movimento. A ação fiscal foi iniciada, não houve apresentação de documentos solicitados no prazo estabelecido e o contribuinte foi intimado a apresentá-los. Da análise dos extratos bancários e considerando que a movimentação financeira não estava escriturada integralmente no livro caixa, o contribuinte foi intimado para comprovar a origem de todos os valores creditados em sua conta bancária, com documentos hábeis e idôneos. Dessa fiscalização originou um lançamento de RPJ reflexo, está sendo cobrado em outro processo, não tem referência direta com isso daqui, apesar de que ele pede para que seja julgado, alega conexão, mas isso foi indeferido pela DRJ, entendo que também não tem a necessidade de julgamento conjunto aqui. Só que através da análise dos extratos bancários, foram identificados uma série de lançamentos adeptos, como se fossem pagamentos de salários, apesar de que na GFIP não tem nenhum funcionário. Ele foi intimado para justificar e aí disse que, na verdade, se tratavam de pagamento de distribuição de lucros aos sócios. Tá? O que ficou bem claro aqui, presidente, é que eles recebiam os valores, me parece que aquela prática de reunir alguns profissionais numa mesma empresa, numa PJ, eles prestavam serviço, abatiam os valores de custos ou eventuais tributos devidos, porque nem todos foram recolhidos, e repassava para o sócio que prestava o serviço a integralidade do valor da nota, né? E são esses débitos foram apurados aqui também no extrato bancário. Basicamente, o fiscal, nesse lançamento aqui, apurou o limite de distribuição de lucros, que era passível, tá? E como o contrato social dispunha também o dever de pagamento de prolabore e de distribuição de lucro, o que excedeu aquele limite possível de distribuição de lucros pelo lucro presumido, ele cobrou a multa e juros isolado pelo IR-fonte que deixou de ser retido pela empresa. Tá? Então, que o lançamento aqui é tão somente disso. Ele apurou quanto ele tinha permitido de distribuição de lucros e o que excedeu essa distribuição de lucros, ele cobrou a multa isolada e juros isolados, por entender que o IR-fonte, com fechado o exercício, deveria ter sido, o imposto de renda deveria ser cobrado da pessoa física. Né? Então, por isso que é uma situação que me chama a atenção do outro processo do Camerano, porque aqui é um tratamento um pouco diferente, apesar de ser IR-fonte também. Aqui realmente é o caso de exigência apenas de multa e juros isolados. Basicamente, em sua impugnação, e é o recurso exatamente igual, ele alega nulidade, ele diz que a multa não é exatamente essa, que essa multa de 75% só pode ser cobrada quando há cobrança do principal também, né, diz que a multa exigida está prevista em outro dispositivo. No mérito, ele diz que
que comprovou através de planilhas o exato lucro que teve, né, apesar de que quando intimado para isso ele não fez a comprovação, ele não tinha documentação contábil, tinham lançamentos que não estavam sequer registrados, tá? Porque existe a possibilidade, quando você apura lucro superior ao percentual de presunção, você poder ceder essa distribuição desde que você comprove efetivamente a existência daquele lucro, que foi algo que ele não logrou êxito em fazer aqui, tá? Teve a intimação para isso, ele não conseguiu. Ele questiona que tributação reflexa, né, como consequência aqui do que ele fala que o lucro efetivamente existia, questiona juros de mora e taxa Selic, pede a suspensão da exigibilidade e a suspensão da própria correção durante o período do contencioso administrativo fiscal. O acórdão recorrido, ele negou o provimento, a impugnação do contribuinte, diz que os autos estavam devidamente instruídos com a descrição fática, o correspondente enquadramento legal, bem como não restando comprovada a existência efetiva dos lucros que o contribuinte alegou ter distribuído. Conclui-se que a infração foi devidamente demonstrada, não devem ser atendidos os pedidos da impugnante, sua decretação de nulidade ou de improcedência de afastamento da aplicação da Selic e da não incidência dos juros moratórios. Ciente da decisão recorrida, ele basicamente alega as mesmas coisas, tá? Traz um pedido de conexão com outros processos, que a DJ entendeu que não havia necessidade, eu também entendo da mesma forma. Diz que nos autos não há notícia de que os beneficiários ofereceram o imposto de renda à tributação, então, na verdade, aqui ele alega o contrário, ele alega que esse imposto de renda deveria ser cobrado aqui, portanto, o auto seria nulo, né? Não seria ao contrário do que aconteceu no processo do Camerano. Diz que o fato do contrato social disciplinar que os sócios terão direito a efetuar a retirada mensal a título de prolabore não significa que isso vai acontecer, só que não tem nenhuma prova em sentido contrário, nenhuma alteração no contrato social, nenhuma deliberação de sócios dizendo que não vão receber o prolabore, né? O que se tem são retiradas constantes e mensais acima do limite de distribuição de lucros durante todo o período. Pede diligência ou perícia, questiona novamente juros moratórios e taxa Selic, pede a suspensão da incidência durante o curso do processo administrativo fiscal e, por último, pede também que o julgamento seja feito em um prazo razoável. Eu estou basicamente, presidente, também como uma repetição das razões de impugnação, né? Não tem nada novo, é uma matéria bem conhecida dessa turma, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Eu vou citar aqui alguns trechos da decisão, que eu deixei destacados aí, a respeito das alegações de contribuinte. Inicio aí no voto da decisão recorrida. Inicialmente, deve ser salientado que não merece acolhida a alegação da impugnante de que o presente auto de infração estaria invadido nulidade, tendo em vista que o ato administrativo consubstanciado na autuação tem motivação legal e foi praticado em conformidade com a legislação aplicável à matéria e sua motivação e fundamentos legais estão devidamente discriminados no TVF. Possui também motivação e fato, com a verificação concreta pela fiscalização da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato. A narrativa dos fatos do TVF informa que a empresa adota regime de tributação pelo lucro presumido, o livro caixa foi apresentado sem contemplar toda a movimentação financeira e não foi apresentada escrituração contábil. Quando questionado acerca de pagamentos apurados nos extratos bancários com histórico de pagamento de salários, informou que estes pagamentos eram transferências a título de distribuição de lucros ao sócio. A contribuinte não possui empregado, o serviço era prestado pelos próprios sócios, do cotejo do valor do lucro presumido calculado com a base da receita apurada e os valores pagos aos sócios, identificados nos extratos bancários, verificou-se que o contribuinte distribuiu o lucro acima do valor permitido, e tendo em vista que o contribuinte não apresentou escrituração contábil que comprovasse o lucro contábil apurado, que o lucro contábil apurado superava o limite permitido, os valores pagos acima deste limite foram considerados como pagamento de remuneração aos sócios da empresa pelo serviço prestado. Aí cita aqui o tratamento do artigo 637, né, a respeito do pagamento aos sócios, enfrenta a questão da multa aplicável, isso é tema também de parecer normativo da COSIT, número 1, tá? Então não vejo muitas dúvidas a respeito disso.
Quanto à questão da conexão, embora o lançamento seja desdobramento de fatos e conclusões recolhidos durante a fiscalização, que também redundou em exigência de contribuições previdenciárias e multa por descumprimento de obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, não há que se falar que sua orientação decisória teria o condão determinar o destino daquelas, tal como sucede nos casos de tributação reflexo, né? Então afasta aqui a questão da conexão. Enfrenta mais aqui na frente. Foi constatado ainda que o contribuinte entregou a DIPJ 2007, ano calendário 2006, com opção de lucro presumido, mas com valores zerados nos rendimentos e na apuração dos tributos e contribuições. Do cotejo do valor do lucro presumido calculado com base na receita apurada e os valores pagos ao sócio identificados, verificou-se que o contribuinte distribuiu o lucro acima do valor permitido. Por outro lado, como o contribuinte não apresentou escrituração contábil, que comprovasse o lucro contábil apurado superava o limite permitido, os valores pagos acima desse limite foram considerados como prolabore. A CITA faz a diferença de prolabore e dividendos, né, e distribuição de lucros. CITA aqui tratando da questão do ônus probatório, a questão de juros mora e taxa Selic, eu vou pedir vênia também para pular, que é matéria simulado, tá? E sigo aqui ao final, presidente. As questões atinentes à constitucionalidade ou aplicação de princípios constitucionais fogem da alçada de competência desse tribunal administrativo, aplico aqui a súmula número 2. Com relação ao juros Selic, aplico a súmula 108. No mérito, a tese defensiva circunda basicamente na alegada comprovação de realização de lucros em montante superior ao presumido, através do balancete de verificação e demonstração dos resultados. Ora, a escolha pelo regime de lucro presumido ou do lucro real era uma opção fiscal do contribuinte. A escolha feita por ele pelo lucro presumido possui consequências jurídicas e tributárias, entre elas a presunção do lucro. Para se sobrepor a essa presunção, caberia ao contribuinte fazer prova cabal através de escrituração contábil completa, o que não fez. Não pode o contribuinte querer se valer de prerrogativas que seriam do regime de tributação pelo lucro real, sem se submeter ao ônus probatório correspondente. Quanto ao pedido genérico de diligência e perícia, resta o mesmo deferido, vez que o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus probatório e constam dos autos todos os elementos necessários ao convencimento. Desta feita, adoto as razões decidir acrescidas das razões aqui expostas e voto no sentido de afastar as preliminares e negar provimento ao recurso voluntário, presidente. Ia com o voto. Muito bem. Alguma dúvida, gente? Doutor Camerano, seu voto. Acompanho o relator, presidente. Doutor Carlos André. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutora Letícia. Acompanho, relator. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, afastar os preliminares de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Item 16, conselheira Luciana, Companhia de Cimento Itambé. Aqui, nesse caso, ele discute pedido de restituição formalizado através de PERDECOMP, no valor de R$ 87.113,94. A discussão que pesa aqui é se esse valor, que é correspondente ao recolhimento de uma multa de mora, né, teria esse caráter ou não, a ponto de poder ser restituído ao contribuinte. Em manifestação de inconformidade, ele já alegava, né, a reforma do despacho decisório, informando que havia efetuado diversos pagamentos espontâneos de tributos devidos e dos respectivos acréscimos, né, entre os quais o DARF objeto do presente processo, anteriormente a qualquer procedimento de fiscalização ou cobrança, o que motivou a apresentação do pedido de restituição. Sobreveio nesta decisão de que o pedido deveria ser feito por meio eletrônico, que foi feito com finalidade específica, de ter restituído a multa moratória paga por ocasião do recolhimento em atraso do IRPJ do terceiro trimestre do ano 2000. Para o referido período, a empresa apurou o imposto devido à ordem de R$ 1.236.894,48, quitado através de 4 DARFs. O acórdão, contudo, né, decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, fundamentando-se no entendimento da administração acerca da matéria, fixado no parecer normativo CST 6179, item 4,
demarcava que a multa de mora não tinha por objetivo punir o infrator e sim compensar o sujeito ativo pelo prejuízo sofrido pelo atraso do pagamento, sendo que nem a própria denúncia espontânea seria capaz de excluir a responsabilidade do acréscimo. Inconformada, ela interpôs recurso voluntário, afirmando que a perder-compra era discussão, foi transmitida com a finalidade específica de ter restituído a multa moratória paga por ocasião do recolhimento em atraso do IRPJ do terceiro trimestre de 2000 em uma guia DARF específica no importe de R$ 87.113,94. Por tais razões, pugnou pelo total acolhimento do recurso voluntário para reformar o acordo recorrido e deferir o pedido de restituição formulado pela recorrente. Aqui haja vista que o próprio acórdão de origem, ele não discute a questão do pagamento ter sido, né, em momento anterior à fiscalização, e que, efetivamente, esse valor de 87 mil seria correspondente ao valor da multa de mora. O que se tem aqui é saber se a multa de mora é passível de restituição ou não, conforme o... Fugiu o artigo aqui agora. Caso eu estou adotando o entendimento já proferido pelo STJ, né, no sentido de que a multa de mora não caracteriza caráter punitivo, e que, no caso aqui, seria indevida, haja vista o contribuinte ter promovido a denúncia espontânea, e que, por isso, ela seria, sim, possível de objeto de pedido de restituição. Transcrevo aqui as jurisprudências do STJ, inclusive, né, do próprio CARF, acatando esse entendimento, e dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito à restituição do crédito no valor de R$ 87.113,94, pagos indevidamente a título de multa de mora diante da aplicação da denúncia espontânea. É o voto, presidente. Ok, só um minutinho aqui. Aqui é só PER, né? Só pedido de restituição, caso aqui. Isso. Ok. Pagamento da recorrente foi feito antes da DCTF, é isso? Sim, a guia está na folha... Peraí que eu acabei fechando o processo, câmera. Que a gente tem considerado, parece que, me corrijo aí se eu estou enganado, negócio de denúncia espontânea, se o tributo foi recolhido antes, né, Carlos, da DCTF, né, com atraso, se você pagou multa ou juros, estaria configurado a denúncia espontânea, é isso? O que eu estou procurando aqui é justamente a denúncia, né? Porque a denúncia tem que ser acompanhada pelo pagamento. Isso. Né? Quer dizer, você tem que ter as duas coisas. Quer dizer, o caso clássico ali do STJ é que ele declarou 10, depois ele viu que devia 20, aí ele vai lá e retifica para 20 e acompanha o recolhimento da diferença, né? Então, você faz essa denúncia via DCTF do valor que é o valor correto, e essa denúncia é acompanhada do pagamento, né? O mero pagamento em atraso, mesmo que antes do procedimento de ofício, não caracteriza a denúncia espontânea, né? Quer dizer, então você tem que ter esses dois fatores, né? Um tributo que não havia sido declarado ou havia sido declarado um valor menor, e antes de qualquer procedimento, faz-se a retificação ou faz-se a declaração acompanhada do pagamento. Ou paga antes de fazer a retificação, né? Ou paga antes e faz, né? Mas tem que ser acompanhado, quer dizer, o pagamento não pode ser depois, né? E o simples pagamento em atraso não configura a denúncia espontânea. Esse é o critério que eu também vejo como correto, que é o que vem sendo adotado, né?
Porque a partir do momento que você confessou, né, você deixa de ter a espontaneidade, né, para fim de denúncia espontânea. Essa é a linha que a gente tem adotado. O DAF é posterior à DCTF. Cabe saber aqui se esse valor que ele recolheu seria esse valor confessado aqui na DCTF. Período de apuração. Aqui o que eu estou vendo é a DCTF do primeiro trimestre de 2000, que é o débito que ele está confessando, né? Ela foi apresentada do primeiro trimestre de 2000. Mas o lançamento aqui é do terceiro, não é? Aqui. A restituição? Não, o DAF da multa aí dos 87 mil é relativo a período de 31/3, primeiro trimestre. Ah, é primeiro? Primeiro trimestre. A DCTF que tem aqui nos autos, do primeiro trimestre de 2000, ela foi apresentada em 15/9/2005. Ou seja, 5 anos depois aí, praticamente, tá? Em que ela confessou esses débitos. Já o DAF que ele está pedindo restituição da multa, ele foi recolhido em 20 de dezembro de 2005. Ou seja, teoricamente, o recolhimento foi depois da DCTF. Então, por isso que o despacho decisório alocou, né? Ele disse que não tinha restituição, porque o DAF ele foi utilizado para... A que data de arrecadação? 20/12. Me parece que essa confissão foi anterior. Então, não estou vendo aqui. E o DAF do recolhimento do tributo está aqui também? No principal. Mas está escrito aqui no voto que é terceiro trimestre, Daniel. Não, é mês 3. Não é terceiro trimestre, não. É primeiro trimestre. O valor confessado não foi 1.236.000? Está dizendo aqui, recolhimento isso é o primeiro trimestre. Sim. Recolhimento em atraso do IRPJ do terceiro trimestre. Não, seria mês 3, não é terceiro trimestre, não. O que Câmera. Oi? Onde é que o seu voto está o terceiro trimestre. Não, é mês 3 mesmo, período de apuração. Que é o primeiro trimestre, 31 de março. É o pagamento indevido de 20/12 e ele está falando, e é referente a 31/3, período de apuração 31/3, ou seja, primeiro trimestre mesmo. Eu que acabei confundindo aqui. E o vencimento foi 28/4/2000, o recolhimento foi 20/12/2005, mas a DCTF que a gente tem aqui é anterior, ou seja, já estava confessado. Desde setembro de 2005. É isso mesmo, Daniel. Então, a minha dúvida era essa, se o pagamento ocorreu antes. Mas o pagamento parece que ocorreu depois da DCTF do lado do mês, não é isso? Do terceiro mês? Foi eu que, assim, quando eu estava redigindo o voto aqui, era primeiro trimestre, mês 3, eu acabei fazendo conta do terceiro trimestre e até porque no recurso voluntário também o contribuinte ele anota o terceiro trimestre. Isso aí se confundiu, né? O engraçado é que ele confessou, se não teve recolhimento nenhum, ia para 173, mas quase decaindo o direito de lançamento. Foi em março de primeiro trimestre de 2000, ele apresentou a DCTF em setembro de 2005, né? Quase aí atrasadinho, né? Caindo aqui. Não deve ter sido o valor todo, não, porque
para o valor todo confessado de 1.200.000, uma multa só de mora só de 89 mil, o valor seria maior. Ele deve ter... devia ter uma DCTF um valor menor, depois ele alterou o valor, né? É porque aqui não está como retificação, né? Está como DCTF original. Não, tá lá como... tá retificação? Retificador? Então deve ter sido isso. Ele deve ter confessado um valor menor, depois ele retificou. Ela foi... A DCTF foi apresentada 15 de 9 de 2005, né? Retificadora, e o recolhimento é de dezembro de 2005. Ou seja, a denúncia não foi cobrada do pagamento. O pagamento é 3 meses depois. Então, só está me chamando a atenção mesmo, é porque aqui no recurso voluntário, o tempo todo ele coloca que é terceiro. Mas tá errado. É confundido com mês 3, na verdade, né? É porque ele coloca 31/3, eu acho. Estou voltando aqui para conferir. Mas você olhar o próprio Perdecomp, né? Não é o caso mesmo, não. Essa DCTF também está cortada aqui, né? Não é apresentada ela na sua íntegra. Você vê que a totalização do tributo lá na primeira página dela é 3.305.710. E ali a próxima página que aparece, o IRPJ, 1.236. Mas, enfim. Então, Luciana, a senhora mantém o seu voto? Não, presidente, eu vou... Vai retificar? Retificar. Vai negar provimento? Isso. Tá ok. Então, o voto da conselheira é por negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Conselheiro Camerano, seu voto? Sim, acompanho a relatora. Doutor Daniel? Acompanha, presidente. Doutor Carlos? Com a relatora. Doutora Letícia? Com a relatora, presidente. Também acompanha a relatora, então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Deixa eu só anotar aqui. Muito bem. Bom, senhores, com isso a gente encerra o julgamento, a pauta de julgamento do dia 8 de dezembro, tá? São 17 horas e 36 minutos. Eu vou pedir primeiro para a Janaína parar a gravação, por gentileza.